Maravilha. Estão todo mundo me escutando? Estão me escutando bem aí? Ok. Sim, positivo. Sim, estamos sim. Perfeito. Ok, ok, escutando. Maravilha. Vamos lá então. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui e tentar tornar o mais dinâmico possível, compartilhando aqui algumas experiências, né? Então, eu sou o Renato, Renato de Brito Sanches. Conheci o Munhoz aí já há um tempo, né? Atrás, ainda na época da pandemia, quando a gente ainda tinha que trabalhar ali utilizando máscara, e com uma série de cuidados. A minha formação é em engenharia, então eu me formei em engenheiro, atuando no mercado ali desde 2010, então não é só para contextualizar, mas já estou ali desde 2005 atuando na área técnica. E passei alguns perrengues no mercado, com obras, com equipe, né? Já conheci ali características diferentes, né? Tanto do Brasil quanto fora. E hoje eu quero bater esse papo aqui com vocês para falar um pouquinho de liderança técnica e inovação. Por que isso é importante, né? Porque quando a gente fala de líderes e a gente traz liderança técnica, muito se refere-se àquela questão de gestão de uma forma mais direta. E não necessariamente nós estamos falando de gestão, né? Quando a gente fala de liderança, a gente traz um conceito de referência. Então é quando alguém da equipe, né, um colaborador, ou até mesmo nós, temos aquela visão de, puxa, quem é o cara, quem é a pessoa, né, que eu quero seguir, quero ser, quem é aquele meu espelho, né? Então, quando a gente lá é criança, a gente tem aquilo nos nossos pais, depois nos nossos tios, a gente sempre acaba tendo um amigo e quem que a gente acaba depositando aquela nossa confiança. Então, essa reflexão ela é muito importante para nós. Por quê? Porque uma vez que a gente adota esse contexto, né, adota vamos dizer assim, essa premissa, a gente começa a trabalhar no desenvolvimento de equipes que elas não vão buscar simplesmente atuar de uma forma a dar para nós uma resposta, né? Elas vão passar a resolver problemas. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei que ela fala o seguinte, né? Você escuta para dar resposta ou você escuta para tomar uma ação? Né? E isso se refere basicamente à nossa equipe. Então, quando a gente fala desse cenário, a gente tem que pensar em quem que está no campo, quem que está lá hoje fazendo essa atuação para nós. E o setor ele está em transformação. E quando a gente fala em transformação, não é algo tão distante, né? Vamos pensar que, se a gente for olhar o contexto de trabalho do Brasil, ainda lá na última década, antes da gente entrar nos anos 1900, o Brasil já era referência. Olha que coisa maluca, né? A gente ainda estava ali numa condição de império, a gente já era referência. A gente entra em 1901 falando que a Europa não tem para nós condições de trabalho, e não são condições de trabalho simplesmente no âmbito legal da coisa, mas que eu não consigo trabalhar com equipes de forma a explorar o seu potencial. Então, quando o Brasil entra lá como presidente da OIT, ele trabalha todo esse conceito no perfil europeu, a gente percebe que a gente tem ali um pontapé inicial para entender o que é liderança, entender o que é inovação, e inovação não é só tecnologia, não é só o digital, mas é como você vai tratar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz um processo que está acontecendo. E esse setor em transformação, ele sempre veio, década após década, tanto que nós vivenciamos um cenário de 2005 a 2010, passamos pela crise hídrica, passamos pelo um marco que deu para nós ali, né, uma crise energética. Até hoje a gente tem dificuldades, por exemplo, de interligação dos linhões de energia. O nosso saneamento hoje, tivemos muitos players que saíram do mercado, mas o mais importante, a infraestrutura brasileira começou na última década, mais ainda nos últimos 5 anos, uma pressão absurda, absurda pela eficiência operacional, pela conformidade regulatória e por sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente traz esse contexto para a equipe, não é só o contexto de meio ambiente. A gente também teve uma crescente muito grande de fatores humanos, porque a gente passou a entender que, olha que coisa interessante, em 1901, trago para cá, o mundo há 30 anos pelo menos trabalha fatores humanos e a gente trabalha ergonomia até então. A gente entra numa NR1 falando de fatores psicossociais, psicoemocionais, e a gente ainda discute se aquilo cabe lá ou não. O que que eu quero trazer com isso? O setor está em transformação e o meu principal motor desse setor continua sendo o ser humano. Não tem inteligência artificial ou robótica que vai permitir
fazer com que uma equipe se destaque. A gente ainda não está vivendo a época lá dos T800, né, que eles vão pegar lá as ferramentas e sair construindo as fábricas. Então, quando a gente traz esse cenário, essa eficiência operacional, a conformidade regulatória e a sustentabilidade também está marcada pelo nosso colaborador, principalmente naquelas tarefas que envolvem uma análise de risco que eu não consigo fazer com a quantidade de dados que eu tenho, mesmo sabendo que eu tenho ali tendências, modelos matemáticos, que eu tenho ali um histórico daquele processo, mas ainda assim eu tenho essa necessidade. E aí, quando a gente traz esse cenário, olha que coisa interessante. Nós podemos colocar três grandes frentes para nós, né, dentro dessa transformação e principalmente considerando ali a última década, os últimos 5 anos. Se a gente considerar um cenário de universalização, principalmente no cenário quando a gente fala de infraestrutura, e hoje o Brasil é um dos países mais interessantes que particularmente eu gosto, não só porque eu sou brasileiro, né, não só porque eu tenho ali o meu ufanismo aflorado, mas porque nós não temos alguns perrengues que os outros têm. Por quê? Porque nós temos em abundância, e por causa disso a gente não se preocupa. Nós temos abundância de mão de obra, nós temos abundância de água, nós temos abundância de sol, nós temos abundância de recursos. Por causa disso, a gente acaba não pensando de forma eficiente em como utilizá-los. Quando eu falo ainda de mão de obra, até a página 2, porque a gente ainda tem que separar aquilo que a gente entende de mão de obra qualificada e aquilo de mão de obra que a gente precisa entender que cabe para nós em cada setor. Afinal de contas, somos poucos mais de 220 milhões. Então, quando a gente fala de universalização, a gente já começa a trazer para esse setor de saneamento que está em transformação, o setor de infraestrutura, o setor de águas, e esses setores, eles balizam para nós o setor de energia. Nós temos um marco legal, em que 99% da água potável e 90% do esgoto ele vai ser coletado até 2033. 2033 está chegando. Quando isso aqui surgiu ainda antes de 2025, que nós tínhamos um gap maior, quando eu estava falando lá em 2019, 2020, 2021, ainda tem obras e tem infraestrutura que não foi feita. Então, 2033 está chegando e eu tenho um marco legal, uma meta para seguir. Porém, tem uma pressão de ESG? Tenho. Investidores, reguladores exigem essa rastreabilidade. E aí eu pergunto para vocês, é muito bonito a gente falar de ESG, né? É igual o selo da ISO. Todo mundo lembra do selo da ISO quando veio, né? Ou do selo Aqua. Nossa, o selo Aqua em 2010 era sensacional. Todo mundo queria um selinho lá porque fazia reaproveitamento de água, né? Tinha lá o seu reuso ou tinha a sua estação particular. Se eu falo de ESG, e aí eu trago isso para vocês, eu pergunto, qual o curso que nós temos hoje, qual empresa nós temos hoje que ministra, que dá ou que fornece, que realmente entende toda a potencialidade do ESG? Isso aconteceu com a ISO. Se a gente for parar para pensar, hoje, falar de ISO 9001, por exemplo, não é mais um diferencial, só que até hoje nós encontramos processos que não estão aplicados de forma correta. A gente sabe que muito do que faz ali, muitas das vezes, é para uma auditoria. E aí, o ESG também. E nós tivemos uma pressão muito grande em relação ao marketing da coisa, né? Então, eu precisava trabalhar os três pilares, eu tinha que ter ali a questão do meio ambiente, segurança, governança. Porém, das empresas que têm, quantas de fato entendem esse processo e têm isso? E aí, voltando àquela questão que disparou para nós, então, pensando que novamente 2010 foi um marco, mas que antes disso já tínhamos e que hoje ainda teremos, nós tivemos a questão hídrica, um dos grandes avanços desse setor. E aí nós tivemos uma necessidade de gestão preditiva muito mais do que nós estávamos trabalhando de governança. E a preditiva, ela traz para nós uma situação interessante. Por quê? Ela se refere única e exclusivamente ao pilar de meio ambiente, onde eu estou economizando na minha descarga, reutilizando água, não desperdiçando água no processo, dando aqui como exemplo, ou o mais interessante de tudo. Quando eu falo, por exemplo, que eu estou utilizando equipamentos de telemetria, equipamentos que eu estou trabalhando para fazer esse controle, não necessariamente. Se a gente for olhar, 35% para mais do desperdício de água no Brasil hoje são perdas durante a distribuição. E essas perdas da distribuição, elas existem. Isso é um dado lá de 2022. Nós estamos em 2026. A gente tem um marco para 2033. E o mais importante, o que é feito em cima disso? Muito pouco. Se a gente for parar para pensar até no conceito de inovação de empreendedorismo, no universo de startups, a gente tem pouco
sendo feito em cima disso. E aí, um dado importante para nós é: quem resolve esse problema é a tecnologia? Não. Quem resolve esse problema são as soluções das empresas, as inovações? Não. Quem vai resolver esse problema são as equipes que estão atuando. E essa equipe ela não pode simplesmente ser uma executora. E isso não é um problema de hoje. Isso é um problema de 158 anos atrás. Se a gente for olhar, esse é um problema que a gente tem uma crítica muito forte nos anos 40 com aquele filme do Charlie Chaplin, dos tempos modernos. Por quê? Porque a gente brinca até hoje, a gente adota isso como um meme do Brasil, o que, de certa forma, deveria ser para nós um motivo ali de mudança, né, ou até de vergonha, que é o não, é o deitar a caneta. Né? Então não é uma questão de deu horário ou não deu horário, eu faço aquilo que me pedem e eu não vou discutir ou ser crítico. A gente, durante a faculdade, trabalha muito a construção de materiais, principalmente durante uma coordenação, uma direção, onde a gente fala que nós vamos formar um profissional que seja crítico, que seja analista, que ele possa pensar fora da curva. Isso é bonito para o MEC. A gente coloca isso no nosso currículo? Não. A gente coloca isso de fato dentro dos materiais? Muitas das vezes a gente não tem nem tempo. Né? Então agora a gente está revendo esses currículos, está se revendo esses currículos para uma aplicação mais efetiva. E na nossa empresa? Oi? Era áudio aberto, já fechei. Ah, beleza. Em contrapartida, a gente também tem isso no nosso dia a dia da empresa. Quantas vezes o nosso colaborador ele não vai fazer aquilo que ele está sendo executado única e exclusivamente porque a gente vai ter um líder, a gente vai ter um responsável, a gente vai ter uma figura, uma pessoa que vai falar assim, executa porque é regra. Poxa, se eu tenho que ficar reforçando constantemente que ele tem que executar porque aquilo é regra, significa que a regra não é tão regra assim, né? Ou que o processo não está muito bem definido e eu estou falhando ali na comunicação. Volto na condição de fatores humanos. E aí é onde eu vejo muitas das vezes, por exemplo, uma situação de falha. O que que o cara faz? De uma forma, vamos dizer assim, irônica, eu colo um pedaço de silver tape, tá tudo certo, né? A tubulação para de vazar. Ou eu aperto uma borrachinha ali, um pedaço de câmera e tá tudo certo. Ou quantas vezes a gente não vê algo pingando, vazando, né? Ou, vamos dizer assim, tendo aquele desperdício e a gente entra na normalidade. Recentemente no sertão eu estava com uma discussão como essa. Poxa, constantemente as caixas d'água de um determinado lugar estavam vazando. E aí era alimentada por bomba porque não tinha rede de abastecimento, eram poços artesianos. E aí você pega e você fala assim, puxa, mas está vazando. Aí alguém fala assim, ah, não, sempre vaza. É que a gente trava a boia porque senão pode ser que ela pare pela metade, então ele fica vazando, aí já aproveita e dá uma regada no solo. Aí você fala, tá bom, mas qual é o controle disso? Um ambiente industrial, um ambiente empresarial, né? E aí, conforme você vai adotando que aquilo ali se torna normal, aquilo vira um novo hábito. E aí, toda essa análise crítica que a gente tinha se perde. E a nossa equipe começa a falhar. Então, eu posso ter o melhor centro de operações, eu posso ter a melhor instalação, a melhor infraestrutura, eu posso ter a melhor equipe gerando dados, gerando S, eu vou ter problemas. Né? Eu não vou ter uma equipe de fato solucionando, eu vou ter uma equipe que ela simplesmente vai ver, por exemplo, um filtro de linha em cima da mesa ou dentro da mochila e ela precisa colocar uma tomada, o que que ela faz? Em vez dela fazer uma requisição ou fazer uma instalação de forma adequada, ela simplesmente, no que a gente fala, canibaliza. Ela não resolveu o problema, mas ela seguiu a regra. Eu tinha que ter uma tomada. Só que para isso eu prejudiquei um outro equipamento. Né? Então parece simples, mas se eu colocar de ponta a ponta, e vocês que trabalham com obra, vocês vão saber disso, a gente sabe. Cada material que a gente estraga, cada material que a gente usa de forma equivocada, isso reflete no nosso orçamento. Isso reflete na nossa eficiência. Aí não mais na entrega, mas dentro da gestão do processo. Então esse ambiente ele mudou. O ambiente operacional ele mudou. A pressão operacional, ela traz uma crescente por serviços com infraestruturas envelhecidas. E aí eu normalizei porque o meu processo, que é o que a gente discutiu até agora, ele aceita que essa infraestrutura envelhecida, ela seja considerada como uma estrutura nova. Ela seja considerada como se ela tivesse tranquila, como se não houvesse problema, né? Ou seja,
eu faço o meu colaborador acreditar de que aquilo está dentro da normalidade, está dentro dos conformes, né? Quantas vezes a gente não vê, né? E aí é um ponto de alerta para nós, e eu já passei por isso. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, um acidente? Aí você fica pensando, puxa, mas por que aconteceu aquele acidente? Eu fiz tudo certinho, estava tudo acontecendo. Então é uma obra que desmoronou, é uma caixa d'água em Diadema que sai rolando, é a obra da Sabesp que agora deu problema, né? Uma instalação da Sabesp. Eu estava, por exemplo, no Mato Grosso e eu vi uma torre de resfriamento em fibra de vidro pegar fogo. Então vocês imaginam uma torre de 15 metros cúbicos por hora de refrigeração numa usina de álcool pegando fogo. Por quê? Porque um colaborador utilizou uma esmerilhadeira de forma equivocada enquanto estava fazendo a manutenção de um ventilador, né? Nós já vimos crateras serem abertas em São Paulo, por exemplo. Nós já vimos tantos problemas, e isso não é de agora, isso é lá de trás, desde a década 80, 70, 60, que vem acontecendo, e tudo porque eu tenho uma pressão operacional. E o resultado, o executar, o fazer é mais importante do que o pensar, analisar e executar de forma correta. O meu colaborador fica condicionado a isso. A minha equipe, ela deixa de ser uma equipe pensante, uma equipe resolutiva para ser uma equipe executora. É como colocar um soldado no front com uma metralhadora na mão e falar, vai e atira. Não, muitas das vezes a gente precisa ser aquele sniper, a gente precisa ser aquele líder, aquele gestor que vai conduzir a equipe a essa análise crítica. E se não tiver que executar, não vai executar. E se tiver que executar, mas para isso eu tiver que ter um caminho diferente, essa é uma forma de conduzir a equipe para que quando você não esteja lá, a equipe também faça e você possa ficar despreocupado. Eu lembro até hoje que eu estava executando um trabalho na Petrobras e muitas das vezes a gente acha que isso é burocracia, e burocracia é desnecessária. Por quê? Porque você reflete, porque você pensa, porque você tem um duplo check, porque você tem um parceiro que vai analisar o seu trabalho, e aí você fica naquela situação assim, puxa vida, será que de fato precisa? Eu sou profissional. Aí bate aquele ego, bate aquela vaidade, você vai lá e começa a fazer. Muitas das vezes isso se faz necessário porque não é só uma pressão operacional de fora para dentro, uma pressão também de dentro para fora. E você também gera essa pressão quando você entende que você se torna especialista ou gestor suficiente e que a sua equipe deve executar da forma que você aprendeu ou como você construiu. Exigências regulatórias, né? Então, conformidade com as normas, isso aqui é sensacional, é fundamental para nós isso. Ainda mais quando vem agora uma norma e a gente tem aquela questão de seguir fielmente o que uma BNT diz para nós, o que uma IEC diz, ou o que uma NR diz. E aqui é interessante, porque em partes aqui a gente também se calça em cima da norma. Nas últimas 2 semanas eu escutei muito isso, e é interessante, porque atuo no mercado, como eu falei, como engenheiro desde 2010. Já assumi riscos de obras em vários lugares. Já cheguei a fazer vários pareceres que foram, inclusive, para liberação, por exemplo, do primeiro óleo em plataformas petrolíferas, ou até mesmo para que uma estação pudesse rodar e que aquilo aí não gerasse um impacto ambiental, tá tudo certo. Porém, quantas vezes eu já não vi da seguinte forma, não, porque a norma está dizendo isso, não pode ser de forma diferente. Aí eu falo, gente, peraí, eu não posso ser só um aplicador, eu tenho que ser crítico. Por que não pode? Aí você começa a ver que as próprias normas trazem para nós um conceito interessante. Eu te dou o mínimo e você garante essa segurança. E eu te dou aspectos e premissas normativas para preconizar o seu trabalho. Olha que coisa interessante. Preconizar é sugestionar. Ela não está dizendo que necessariamente, principalmente nas ABNTs, que tudo aquilo que está ali é para seguir fielmente. Está dizendo que minimamente eu tenho que garantir a segurança que aquela norma traz para nós. Aonde que eu quero jogar isso? Muitas das vezes, o seu colaborador, ele fala, puxa, mas a gente podia fazer dessa forma, porque olha aqui, se a gente fizesse assim, 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 assado, e aí, para os gestores e líderes, para os engenheiros, por exemplo, cabe a nós trabalharmos do cálculo, a análise, a modelagem, a simulação, para falar, de fato, é possível ou não é possível. Então, quando a gente cai por esse cenário, é importante entender que toda essa pressão e toda essa exigência ela cabe uma análise nossa para que a nossa equipe não seja só executora, mas que ela seja crítica a ponto de devolver para nós e juntos a gente encontrar o melhor caminho.
volume de dados. Isso aqui também. Então, pressão operacional, exigência regulatória gera para nós uma quantidade absurda de dados que precisam ser tratados. Quantos relatórios vocês não fazem ou não analisam? Quantas ordens de serviço, quantas análises preliminar de risco, quantas premissas que o cliente nos traz, ou quantos históricos que vocês não utilizam para compor uma proposta para conduzir uma nova obra, ou para, por exemplo, tentar entender o que aconteceu. Olha que coisa interessante. Eu vou pegar um exemplo aqui de novo, do acidente mais recente, que é o acidente que aconteceu com a Sabesp. A Sabesp, ela vai pegar, aí nós vamos ter perfis diferentes, né? Então você vai ter o cara que vai vir e vai debulhar todo mundo, né? Você vai ter o cara que vai analisar o histórico e vai conversar com você. Você tem um cara que vai tentar entender o histórico e falar assim, cara, vamos pensar em como evitar, não como mitigar, mas como evitar. Isso é importante para nós, porque eu tenho sim um volume de dados e isso é histórico. Vocês têm isso na empresa, eu tenho isso na minha atuação, os nossos clientes têm isso. Como que a gente pode analisar e ser efetivo? A nossa equipe, ela pode avaliar isso? Pode. Ela pode dar um parecer? Pode. Ela pode muitas das vezes encontrar uma solução que nós não estamos vendo? Pode também. E isso é válido. E quando a gente fala de volume de dados, monitoramento de redes complexas, né, análise de dados, a gente deve entender que uma discussão multidisciplinar ela é muito bem-vinda. Porque eu vou pegar um exemplo. Imagina que eu estou aqui, né, falando com vocês sobre algo da área técnica, um dimensionamento, uma tubulação, estou mitigando ali uma questão de esforços, e aí vem o Munhoz na área de gestão. E ele não entende como é que eu estou resolvendo aquilo. Aí vem aqui Yartney, é isso? É que é o primeiro nome que está aparecendo aqui. Então, se eu falei errado, me perdoa. Aí ele vem com uma outra visão, por exemplo, de cálculo estrutural, né? Ou de repente uma análise, simulação matemática e fala, não, não é assim. Vocês percebem que se nós três falando a mesma língua, a gente não está conseguindo entender o outro, e não está conseguindo chegar no mesmo objetivo, é porque algo está falho. Aquele volume de dados só foi volume de dados, ele não mostrou para nós um resultado válido, né? Então, não sei se vocês têm algum exemplo, algum caso, ou já passaram por alguma situação como essa, ou tiveram exemplos. É importante a gente pensar nisso. E aí eu adoro, porque assim, uma das minhas disciplinas primordiais, tanto na faculdade quanto no dia a dia, é modelagem matemática. Eu, assim, sou fissurado, sou um daqueles doidos que gostam de matemática, né? E hoje, tudo que eu vejo no mercado de trabalho está associado hoje a uma predição, é que nós não paramos para analisar. E quantas das vezes a gente não está discutindo, né, algo? De repente, por exemplo, pego aqui, o Plínio vem falar comigo e fala assim, Renato, eu estava olhando aqui, ó, não está fechando a conta. Não está batendo o resultado assim, assim, assado. Ou, por exemplo, aqui, ó, por histórico, vai exceder em tanto. Aí eu pego e falo, não, Plínio, isso é besteira, ó, a gente já fez isso aqui há 30 anos, segue a vida, porque o Paulo e o Roberto já instalaram isso, tá tudo certo. Beleza. O que que eu acabei de fazer? Eu acabei de tirar o senso crítico da minha equipe. Ele passa a não ser resolutivo porque ele vai se apoiar nas minhas costas e falar assim: ah, sempre fizemos assim, tá tudo certo. E eu deixo de fazer aquela análise, né? E tudo hoje pode ser preditivo. A gente sempre bateu na tecla do corretivo, da instalação do vamos agora, mão na massa. Perfil da construção do profissional brasileiro. Há décadas foi assim, né? E hoje, quando a gente traz esse cenário, a gente tem aquela visão de que ainda somos o errado. E é algo que eu vou ser bem sincero com vocês. Falando como professor universitário, o Munhoz está aqui, não me deixa mentir. Sendo bem sincero, quando a gente leva isso mesmo para dentro da universidade, estou generalizando, a gente ainda ouve que isso também é besteira, né? Muitas vezes a gente tem que voltar ao livro básico lá, a cartilha básica. Só que quando a gente traz essa situação é interessante. Por quê? Olha o cenário que a gente está construindo. Uma vez que a gente constrói esse cenário e a gente começa a não ter uma voz para essas discussões, eu tiro a minha equipe resolutiva para ser uma equipe executora, eu não ganho velocidade de decisão. Me colocando numa cadeira de gestor, eu tenho que confiar na minha equipe. A minha equipe tem que funcionar, porque se eu estou seguro de que ela está funcionando, é porque eu fiz o meu trabalho. Eu dei base para eles, eu dei apoio, eu não achei que o Plínio me trouxe era besteira, eu não desacreditei o Ferrer do que ele estava me falando, ou seja, eu construí um ambiente seguro em que eu não preciso estar lá.
E por muitas das vezes, numa posição de liderança ou de gestão, a gente fica naquela preocupação. E aí eu vou dar um estalo para vocês. Se eu estiver falando besteira, depois o Munhoz me arranca a cabeça aqui. Mas olha só, quantas vezes você não vê um líder, ou não vê um gestor, ou não vê um colaborador que fala assim, cara, eu não posso tirar férias. Porque se eu tirar férias, o negócio lá vai ficar tenso, a empresa tá tensa. Cara, você não tá trabalhando sozinho. Ó, só na minha janelinha aqui tá aparecendo o Paulo Ferrer Plínio e o Roberto. Cara, se um deles falar assim, que não pode tirar férias, que minimamente 10 dias, porque vai tudo por água abaixo, significa que eu não consegui nem fazer essa integração entre áreas. Né? Significa que tudo que eu fiz, ou eu guardei para mim, eu fui egoísta, ou eu não consegui construir uma equipe independente o suficiente para ser resolutiva. Né? E aí eu tenho um problema sério. E hoje, grande parte, né, das empresas ainda sofre com isso. Ainda sofre por um modelo de gestão em que eu não consegui tecnicamente desenvolver os meus colaboradores, ou eu desenvolvi, mas dentro do meu ego e da minha vaidade, eu não quero que isso aconteça. Pô, quantas vezes a gente não conhece alguém que num processo, por exemplo, de compra, eu tenho lá o técnico, o analista, o engenheiro, eu tenho o coordenador e aí sobe para o diretor aprovar se ele vai comprar um saquinho de arruela ou não. Eu conheço um monte de gente que ainda trabalha desse jeito, né? Mesmo sabendo que você já tem um processo definido, né? Então, o problema atual não é falta de informação, é transformar informação em decisão. Só que a falta de informação, muitas das vezes, ela é barrada, por quê? Porque você desconecta o seu time de uma liderança. E aqui é uma coisa interessante: ser líder não é querer ser a referência de todo o time. Eu posso estar trabalhando com vocês, eu posso ser o gestor de vocês. Eu ficaria muito feliz se o Roberto fosse visto como um líder nato de vocês, porque eu sei que o dia que eu não estiver aqui, vocês vão terem quem se apoiar e vocês têm uma referência local que vai estar com vocês ali o tempo inteiro. Então, isso é importante para nós. Se eu estiver falando rápido demais, vocês avisam, tá? Se alguém quiser pontuar alguma coisa aqui, fiquem à vontade, que eu tenho esse costume. Às vezes eu me empolgo, eu vou acelerando, parece o 2x do WhatsApp, né? Então aí eu preciso dar uma volta ali para poder falar um pouco mais devagar. Não, Renato, tá bem tranquilo aí. Eu acho que você está tocando num ponto importante. A gente tem, aproveitando sua tomada de água aí, que é isso, é multiplicar hoje os conhecimentos, multiplicar a liderança. Não adianta ser exército de um homem só, o salvador da pátria, né? Exato. Hoje eu acho que a grande dificuldade é essa. A gente tem por hábito, né, reclamar sempre, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Isso começou bem. O Brasil ainda tem mão de obra. A gente não sabe ainda, por incrível que pareça, que é escassez de mão de obra. Ah, mas não tem treinado, não faz assim, não faz assado. Temos que multiplicar, temos que ser multiplicadores. E essa eu acho que é um dos pontos que a gente precisa sempre trabalhar bem na equipe. Muito bom as tuas colocações, obrigado aí. Mas não tá no Show. 2x não, manda ver. Maravilha. Isso que o Munhoz falou é verdade, né? Porque quando a gente fala de mão de obra, eu penso isso, e eu cheguei a fazer uma reflexão minha. Porque há alguns anos eu fui um dos caras que falei assim: puxa, o Brasil está com falta de mão de obra, qualificada ou não, né? O pessoal, será que eles querem ou não trabalhar, ou eu tenho essa dificuldade de contratar? E eu fiz uma reflexão comigo mesmo, que eu falei assim, cara, a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, será que é a mesma que o Eduardo Delia, lá em 2005, encontrou? Quem foi o Eduardo Delia? O primeiro cara que me deu uma oportunidade dentro da engenharia. O cara que trabalhava com implantação de linhas de transmissão. Aí eu fico pensando, cara, naquela época, o que eu sabia de cálculo de linha de transmissão é o que eu aprendi na faculdade. E ele estava confiando para mim fazer os projetos em CAD e os cálculos básicos ali para poder passar para ele. Aí eu fico pensando, será que muitas das vezes o que não falta, claro, estou generalizando porque a gente sabe que tem muitos problemas ainda. Mas será que não falta um Eduardo Delia chegar e falar assim, ô Renato, vem cá, faz isso aqui para mim. Não, mas como é que eu faço? Cara, faz. Você chegou a aprender isso. Eu fui seu professor de eletrotécnica 1 e 2. Eu sei que você tem competência. Vai lá, faz depois você me manda. Tenho certeza que eu posso ter errado várias vezes. Eu tenho certeza que eu posso ter esquecido alguma coisa ou colocado um fator de forma equivocada, mas ele fez a revisão final. Mas em nenhum momento ele me desencorajou. Isso fez com que eu buscasse cada vez mais. Então, eu mesmo cheguei a fazer essa reflexão e eu poderia ser aquele cara que estava esperando ele fazer os cálculos. Quer dizer, eu era o profissional, tinha competência, mas poderia estar desacreditado e não conseguir transpassar aquilo. E treinar uma equipe nova dói?
Dói. É difícil. Demora, demora. Pegar um profissional e ainda mais conviver com os vícios que ele tem, se ele já tiver um tempo de mercado, é difícil, isso é mais difícil ainda. Porque eu vou ter uma forma de pensar, o Leonardo vai ter outro, o André vai ter outro, o Bruno vai ter outro. E o Fábio vai ter outro. Só que o mais interessante é o seguinte: se todos nós tivermos que fazer um mesmo projeto, nós podemos ter pensamentos diferentes, podemos, de repente, discordar em uma outra aplicação, mas o objetivo vai ser o mesmo. Porque o grande barato da engenharia é esse: é que o projeto vai ser o mesmo. Se eu tiver que dimensionar uma estação de tratamento de efluente, eu posso pensar de uma forma, Leonardo de outra, Bruno de outra. Mas no final das contas, a estação vai fazer o mesmo trabalho. Vai receber o efluente e vai sair com água limpa. Ou vai sair com rejeito preparado para incineração, se for o caso. Né? Ou para o aterro sanitário, enfim, para onde for. Porém, eu tenho ali formas de pensar. E aqui é uma coisa interessante. Por quê? Do reativo para o evolutivo, quando a gente fala de operação e a gente fala de equipe, volto a dizer, é onde aqui eu posso matar toda essa convivência. Por quê? Porque eu vou ter uma forma de pensar e uma forma de agir, o André também. Eu preciso entender o André e o André precisa me entender. E aqui a gente precisa discutir e chegar num denominador comum. Gente, não vamos ser assim demagogos. Se isso acontece entre professor dentro de uma sala de aula, por que não vai acontecer com nós que estamos na empresa? Né? Então, assim, é natural do ser humano e a gente precisa aprender como lidar com isso. Por quê? Porque numa operação reativa, eu só vou agir depois da falha. E eu ainda vou falar. Eu avisei, mas o Bruno não quis me ouvir. É sempre a ideia do Bruno. Retrabalho frequente. Vocês ficam fazendo e não acaba nunca. Comunicação fragmentada. Ah, cara, eu não vou falar não. Que depois o André que vai pegar e vai levar lá pro Munhoz. Não, deixa assim. Tá tudo certo, tá no documento. Segue a vida. Decisões por pressão. Cara, tô aqui fazendo, vou empurrando, ou não penso até a hora que o Fábio vem e fala, Renato, e aí? Aí eu começo a me movimentar. Eu faço de uma forma rápida. Será que eu tive tempo suficiente para pensar sobre? E aí começa a desmotivação. Aí o Bruno vai vir, putz, meu, segunda-feira de novo, cara. O legal do trabalho é quando a atividade que você faz, a segunda-feira ela se torna igual à sexta-feira. A mesma alegria que você está chegando no final, a mesma alegria que você tem que começar a sua semana, né? E para isso, todo o conjunto tem que estar certo. Porque já pensou, o Bruno chega lá e fala assim, putz, segunda-feira de novo, meu, já vai começar tudo de novo, já tem problema, e já tá aquele monte de coisa parada. Ali você começa a matar. Então, numa operação evolutiva, eu vou me antecipar aos problemas. Eu vou discutir, eu vou estar junto, eu vou levar, não importa quem, é o time, é a equipe. Vocês estão falando da polêmica construtora. Não é o Fábio, não é o Bruno, não é o Leonardo, não é o André, não é o Munhoz. Porque a primeira coisa, quando der um problema, não é o Bruno que vai aparecer lá no segundo bloco final do Fantástico, que é o mais extenso, né? É a polêmica construtora. Então, só dando um exemplo aqui, mas o que que é importante para nós em tudo isso? Né? Se antecipar aos problemas com dados e que vocês podem justificar. Padronizar e melhorar continuadamente. E padronizar e melhorar não é ficar trocando a mesma planilha ou o mesmo software, ou fazer como, por exemplo, puxa, vamos revisar a ortografia de novo? Agora eu tiro ou ponho um acento circunflexo do E. Não, não é isso. Mas é, se uma coisa está funcionando, está tudo certo, mas como é que eu posso melhorar ela? Como é que eu posso tornar ela mais ágil? Vou dar um exemplo para vocês quando a gente fala de equipe. Antigamente vocês tinham muito, por incrível que pareça, eu peguei máquina de escrever. Eu fiz a minha faculdade com trabalhos em máquina de escrever. E aí você ia lá, digitava e passava. Você tinha o formulário, passava, o Bruno tinha que digitalizar, aí fazia lá, pegava a prancheta, régua T, fazia o desenho, depois tinha que replicar aquilo lá, depois veio o computador, comecei a fazer. E aí você começa a ter uma fonte mais rápida de acesso à informação. Hoje em dia você tem uma fonte muito mais rápida, que é a inteligência artificial, que na verdade a inteligência artificial ela não existe. Posso falar isso com propriedade porque eu desenvolvo sistemas com IA, mas a inteligência artificial ela não é hoje uma inteligência artificial, ela é um classificador de alta responsabilidade. Ou seja, antigamente, quem lembra do KD, você vinha com um, dois, três resultados a cada 10 segundos ou até um minuto. O Google trouxe isso com 1 milhão de resultados em um segundo ou uma fração de segundo. A inteligência artificial, ela vai trazer para você milhões de informações numa fração que não chega ainda a 1 milésimo de segundo. Você está falando de micro nanosegundos. Ou seja, além de trazer resultado, ela vai comparar resultado.
Sabe o que eu já fiz? E isso não está errado. Chamei a minha equipe, foi uma coisa engraçada. Chamei a minha equipe, peguei um relatório que a gente ia entregar, coloquei na IA e falei assim: analise pontos falhos que passaram desapercebidos pela equipe multidisciplinar, criei o prompt. Aí ela veio. Nossa, realmente vocês têm pontos falhos, mas vocês fizeram um trabalho muito bom, tá um trabalho forte. Aí eu parei e falei assim: não, eu não quero. Eu quero que você seja o auditor que vai fechar minha fábrica. Eu quero que você feche. Eu quero que todo mundo daqui saia prejudicado. Coloquei um cenário crítico, né? Meu, ela me arrebentou. Eu achei que eu não sabia mais fazer laudo na área de elétrica, para vocês terem uma ideia. Ela me trouxe uma série de inconsistências que a gente não percebe. E aí você fala, putz, está errado? Não está errado. Só que eu levei isso como caso e a gente fez uma discussão. A gente foi melhorando o nosso processo. Comunicação estruturada, decisões baseadas em evidências. E aqui o mais importante, tudo isso não faz sentido se eu não puder ter uma equipe engajada e uma equipe autônoma. E equipe autônoma não quer dizer que o Reinaldo vai executar, que o Arnaldo, a Caterine vão executar algo sem que eu esteja sabendo. Significa que eu confio no trabalho deles e o que eles vão estar executando está alinhado com as premissas da empresa, com as regras de ouro, com as normas, com o que o cliente espera e o mais importante, dando certo ou dando errado, eu tenho certeza que eles vão me reportar isso. Que a gente vai alinhar, que nós vamos ter aquela nossa reunião em que eles vão falar assim: olha, tá tudo certo. Mas eles não precisam ser dependentes de mim para tomar decisões que a gente já sabe que são métricas e que são ali factíveis pela empresa. Então a diferença, ela não está nos recursos. Eu vou ler essa frase aqui que ela é bem bacana. Ela está na cultura de aprendizado e na postura de liderança diante dos problemas. Eu não preciso ser a figura central, né? Ser ali o rei do tabuleiro para o Lucas, para a Luciana, para o Arnaldo. Se a Caterine for uma líder nata dentro do grupo e ela conduzir isso e resolver o problema, tá tudo certo. A equipe autônoma funciona. Quando a gente teve problema na década de 80 com a corrida espacial, os astronautas não voltaram para a Terra dentro da nave espacial porque eu tinha um diretor dentro da NASA. Não, porque ali dentro daquela cápsula onde tudo podia dar errado, eu tive uma equipe integrada que tomou uma decisão, que eles estavam engajados e que eles estavam unidos. Isso é cultura de aprendizado. Então, a diferença entre essas equipes, baseada na cultura, ela mostra para nós. Então, entre as equipes que apenas executam, olha as executoras, e as equipes que evoluem. E equipe que evolui são equipes resolutivas. Então, quando a gente fala desse diferencial, nós temos que entender que as equipes tradicionais, elas vão executar em ordem sem questionar. Então, se o Danilo me passar algo, eu não vou questionar ele. Ou eu não vou questionar ele porque eu tenho medo de tomar bronca. Porque se eu for perguntar para ele, ele vai falar assim, pô, que eu já falei, porque não sei o que lá, né? E aí vocês imaginam aquele chefe que bate na cabeça, né? Que fala, que grita e tudo mais. Eu vou executar, não quero saber se está certo ou se está errado. Se estiver errado, eu vou falar que a culpa é do Danilo. E tá tudo certo. Isso é uma equipe tradicional. Esconder falhas por medo. Cara, eu posso ter errado, eu posso ter me equivocado, eu não tenho que ter o receio de chegar para a Luciana e falar, Luciana, eu preciso atualizar a tabela, tem um dado ali, ó, que eu descobri que tá errado. Entendeu? A Luciana não tem que falar assim, pô, Renato, mas eu já passei para compras, que não sei o que. Não, vamos resolver. Ou o mais importante, Arnaldo, tivemos um problema, cara, ó, não deu certo assim, assim, assado, eu tive que mudar. Então a bomba era para ser instalada de forma ABC, eu tive que instalar ela de forma CBA por causa disso, disso, disso. Mas está funcionando, fizemos os testes, tá tudo tranquilo, tá atendendo a necessidade. Eu não posso ter esse receio, né? Eu não posso ser reativo, principalmente aos problemas. Eu preciso evoluir. E evoluir é saber que eu posso contar com vocês. Eu sei que eu posso identificar e resolver um problema. Eu não preciso ligar para o Arnaldo lá de longe para falar assim, Arnaldo, cara, não vai dar certo. Então, em vez de eu instalar assim, eu vou precisar fazer mais aqui um desvio com 45 graus para a gente poder. Não. E quantas vezes eu não tenho aquele colaborador que vai ficar ligando, que vai ficar perguntando? Eu já tenho o projeto, está tudo certo, está tudo funcionando, né? Reportam incidentes para análise de causa raiz, isso é importante. Eu não vou falar assim, puxa, o Reinaldo, ó, cara, deu problema lá, mas assim, foi o Lucas. Eu falei pro Lucas, eu avisei várias vezes, não vamos fazer dessa forma. Não. Quantas vezes você tem um time, um colaborador, uma dupla, um trio, um quarteto, uma equipe complexa que vai chegar e vai trazer para vocês e vai falar assim: olha, meus amigos, tivemos um problema. Ô, chefe, lá aconteceu isso, só que aqui, ó,
a gente montou aqui um SWOT, um 5W2H, ou nós montamos aqui, ó, uma espinha de peixe. Aconteceu isso, nós tivemos essa postura, essa é a solução. Ou numa situação de crise, em que não dá para resolver localmente, você precisa envolver a gestão, uma tomada de decisão, ou uma equipe multidisciplinar maior, ou de repente envolver outros setores, mas como é que você traz a solução e não o problema? Quantas vezes a gente brinca, também tem aquele meme de falar assim, poxa, meu, para cada solução que eu te dou, você me traz 3 problemas? Mas quantas vezes não vieram 3 problemas e você não falou assim, cara, isso é besteira. Eu já te falei o que você tem que fazer. Você vai fazer dessa forma. E você acaba inibindo a equipe de pensar fora da caixa, de abrir os seus horizontes. E aqui é o mais importante: quantas vezes vocês não têm colaboradores ou até mesmo gestores que eles não compartilham soluções, conhecimentos. Por quê? Porque eu quero estar bem. Cara, então, ó, eu vou falar com vocês antes do Munhoz falar, porque aí, assim, na hora que o Lucas ver, putz, é o Renato que tá falando. Ô, Renato, parabéns. Eu já cansei de tomar bronca por uma frase que eu falo. Se eu tiver numa reunião com vocês e apresentar qualquer solução ou qualquer problema ou qualquer, vamos dizer assim, melhoria ou proposta, eu vou falar assim, olha, a equipe de engenharia fez tal, 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 tal. Vocês nunca vão ouvir falar, ó, não, porque eu fui lá, eu fiz isso. Quantas vezes eu já não estava em empresas trabalhando e aí chegava para mim o meu chefe e falava assim, Renato, não, quem foi que fez? Foi você. Então você que fez, não foi a equipe. Cara, ou a gente tá junto ou a gente não tá junto. Então, isso é importante. E com isso, a gente consegue criar uma cultura para antecipar falhas, com monitoramento preditivo, que não é só instalar um sensor, não é só eu pegar uma mentor IT que faz toda a telemetria, por exemplo, em sistemas de saneamento, como a Sabesp, ou como a indústria e tudo mais, e falar assim: olha, eu quero a sua solução de AI de sensores. Não. O monitoramento preditivo ele também começa de quem? De nós, do colaborador que está ali ao gestor mais alto. Muitas das vezes a falha no sistema nós não estamos vendo. E quantas vezes o segurança ou auxiliar de serviços que estava na empresa falou comigo assim, Renato, à noite aconteceu tal coisa assim, assim, assim no sistema. Poderia não ter dado ouvidos e esperar a equipe técnica me falar? Poderia. Mas tomando um cafezinho ali na portaria, eu falei assim, cara, interessante, deixa eu dar uma olhada e acabei evitando que um problema acontecesse. Por quê? Porque existia algo que não estava programado ou que não estava mapeado pelo próprio cliente. Isso já aconteceu comigo em empresa de domes sanitários, onde eu cheguei a ter um problema, por quê? Porque algo não mapeado, teve uma mistura química com um efluente clorado, e vocês imaginam uma nuvem de gás cloro saindo de dentro da estação por uma reação que não estava prevista pelo próprio cliente. O quanto isso não é só uma contaminação material ou ambiental, mas é tóxico para seres humanos. Tudo bem, foi evitado, não teve falha, acabou chegando na relação de incidente, não teve nenhum acidente, foi contido, mas eu consegui descobrir o que desligar e como fazer, porque naquele dia, tomando café, eu estava lá com o segurança e o segurança falou: Ah, porque à noite às vezes tem uma tubulação que fica pingando. Aí eu vou lá e fecho esse registro. Não tinha nada a ver com estação, mas era o que resultou durante o dia, porque teve ali um cruzamento de efluente. Então, excelência operacional não é ausência de erro, é a capacidade rápida de aprendizagem. Dizer que nós não erramos é mentira. Todos nós erramos, todo processo é falho e toda empresa tem sim algo a apontar. Porém, como nós aprendemos com eles e como nós tomamos uma decisão sobre esses erros e essas falhas, é o que vai definir a nossa efetividade. E aí isso é importante. Por quê? Porque muito disso às vezes está associado à tomada de decisão técnica sobre pressão. E aqui cabe uma análise rápida. E quando você deixa a sua equipe autônoma, você permite com que eles pensem, tragam soluções e executem sem ficar naquela estrutura piramidal travada, você ganha em análise crítica, em priorização inteligente, numa comunicação clara e em responsabilidade técnica. Então, olha só, você tem um tempo reduzido, você tem a pressão operacional não influenciando a sua equipe, né? O excesso de informações pode ser tratado, risco e impacto ambiental vai estar mapeado, vai estar previsto, custos e recursos vão ser minimizados, e o mais importante, segurança da equipe. E quando eu falo equipe, não é só a equipe da empresa,
mas a equipe como um todo, é o cliente, são todos os colaterais que podem estar próximos de um acidente ou de uma condição de risco. E aí a gente fala de liderança técnica, então, né? Além da competência. Porque competência é fácil, né? Habilidades e competências, eu tenho lá o meu diploma, vocês têm o de vocês, ou estão em construção, a gente tem um curso, a gente tem esse bate-papo que a gente está fazendo, né? Enfim, a gente tem um universo enorme de formas de trabalhar isso. Porém, e quando eu venho além da competência técnica? Isso é importante. Por quê? Porque, olha só, se a gente for parar para pensar, existem três perfis. Então, para que eu tome uma decisão, eu tenho um líder técnico que ele vai resolver o problema. Ele conhece aquele processo de core salteado, é um especialista, ele vai garantir a segurança da equipe. O líder que desenvolve, ele vai formar seus sucessores, ele vai delegar com clareza, ele vai criar autonomia. E o que transforma? Ele questiona processos, integra tecnologia, eleva o padrão. Eu preciso ser um ou ser outro? Ter apenas o técnico que desenvolve ou que transforma na empresa é o correto? Não. Eu tenho perfis diferentes. Eu tenho uma equipe integrada. Tem hora que você precisa do técnico, tem hora que você precisa do que desenvolve, tem hora que você precisa do que transforma. Porém, se essas três esferas elas não estiverem unidas, e nessas três esferas não tiver um comum acordo, alguma coisa está errado. Eu posso ter a melhor solução, o melhor sistema. Olha que coisa interessante. Se a minha equipe ela não conseguir se desenvolver, e se eu não conseguir em todo esse processo, em todo esse projeto que está sendo implementado, delegar com clareza, eu estou com problema. Volto a dizer, se a Luciana não puder sair de férias, porque o Danilo não consegue cobrir ela em um projeto que está me durando ali 1, 2, 3, 4 anos, alguma coisa está errado, né? Se eu não puder com que o Arnaldo chegue e questione, que ele traga inovação, traga tecnologia, alguma coisa está errado. Quantos projetos, quando a gente fala de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, que são fáceis de resolver? Mas e quando eu falo de por exemplo, um trabalho de 5 anos? Se minimamente eu envolver computadores nele, em 5 anos ele já está desatualizado. Se eu tiver tablets para poder controlar o processo, em 5 anos o meu Android já não tem mais atualização. O meu iOS pode estar saindo da loja já. Vocês percebem? Em quanto tempo o material que eu especifiquei pode estar fora? Então, o líder técnico, ele não pode ser o supremo porque ele é o especialista, porque ele definiu e ele parametrizou há 5 anos atrás. Eu tenho que ter aquele cara que transforma também criando essa cultura ao longo de todo esse processo. E o que desenvolve também precisa pensar. Por quê? Vamos ser bem sinceros, e aqui eu vou ser bem assim, forte na frase que eu vou falar. Eu posso, de repente, não ter ali o Lucas falando assim, puxa, gente, ó, por algum motivo eu me desliguei da empresa durante o processo, quem é que vai cobrir ele? Ou as férias da Luciana. Mas e se de repente o Renato vier a falecer por algum motivo que não tem nada a ver com acidente de trabalho? Por causas naturais ou um acidente em trânsito enquanto ele está viajando com a família? Existem vários fatores. Então é importante que essa liderança ela esteja bem clara na cabeça de vocês. Porque senão aquilo que a gente discutiu de equipes resolutivas vai por água abaixo. Eu perco todo esse trabalho. Então o maior risco não é errar. O maior risco é saber como a gente vai lidar com esses erros. Então, repetir processos ineficientes, isso daqui é um risco. Aceitar retrabalho, isso daqui é um risco. Puxa, eu posso fazer um, fazer dois, fazer três. Cara, estou fazendo de novo. Peraí, vamos resolver isso daqui? A gente fala muito na faculdade, até no dia a dia, fala bonito, inclusive, sobre ferramentas da qualidade diagrama de causa e efeito. A gente traz lá o Ishikawa, fala de PDCA, fala de 5W2Hs. A gente traz uma série de situação, matriz de causa e efeito, e a gente não consegue eliminar o retrabalho, e daqui a pouco a gente está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e até que alguém pega e fala assim, mas a gente sempre fez assim. Eu tenho situações hoje em dia, de forma consultiva, que eu passo por isso. E mudar essa mentalidade é o mais difícil. Normalizar falhas. Putz, sensacional. Aqui eu vou dar uma para vocês, uma máxima que para mim eu nunca concordei. Mas o errar é humano. Não.
Errar não é humano, porque não é humano eu errar numa especificação e explodir uma plataforma petrolífera. Não, não é humano, porque não é humano eu errar e o gás cloro intoxicar e de repente eu matar uma mulher que estava ali, né, no sonho dela de ser mãe e ela poderia estar com um filho esperando em casa também. Errar não é humano. De eu explodir uma tubulação de água pressurizada, ou de, por exemplo, eu errar no dimensionamento de um asfalto e abrir uma cratera e um carro com uma família cair lá dentro. Para vocês terem uma ideia, não estou dizendo que aconteceu ou não aconteceu, mas a gente cansa de ver, por exemplo, guarda-reios que hoje eles minimizam o impacto de um veículo quando é atingido. A gente vê isso em outros países, eu já vi isso no Brasil. Só que hoje eu acordei de manhã com um acidente aqui no Rio Tamanduateí, na Avenida do Estado, em que um veículo, três veículos se colidiram ali, um deles caiu no rio e teve um óbito hoje de manhã. Ah, mas errar é humano. E outra, ali o guarda-reio era de concreto, tá tudo certo. Pô, é um ponto crítico. Será que não valeria uma discussão? Será que normalizar falhas, repetir processos ineficientes e aceitar retrabalho de fato é aceitável? Então, o maior risco não é errar, mas como a gente pega esse erro e faz com que a nossa equipe evolua. E aí é revisar métodos. Não é porque aquela documentação foi feita pelo fundador da empresa e que aquilo ali está certo, ou porque foi feito por um grande nome e está tudo maravilhoso. Uma das coisas que eu mais discuto é, gosto pra caramba de ver palestras, palestrantes, de aprender, de estar junto. Cresci ouvindo o Hilton Moreno, cresci vendo o Cortella falando, né? Hoje o pessoal fala do Karnal, a gente tem vários outros players também na área técnica, né? Da nossa área de engenharia. Porém, quantas vezes você não vê o pessoal repetindo, repetindo, repetindo as frases, e você fala assim, cara, você nunca parou para discutir. Você nunca parou para criticar aquela frase. Você nunca parou para pensar, putz, realmente aquilo serve? E às vezes o cara que está tomando café com você lá na portaria, ele te fala uma coisa que te marca e que te resolve muito mais o problema. Ou que te faz pensar sobre a equipe e aquilo que você está executando. Então, o processo mais perigoso é aquele que sempre deu certo. E eu tinha um professor no Senai, na aprendizagem industrial, que chamava Bira, o Ubiratã, que Deus o tenha, mas um excelente professor que ele me dava eletricidade básica. E ele me ensinou uma das maiores lições que eu tive na vida. Que eu falei para ele assim uma vez: puxa, deu certo, o fusível não queimou. Aí ele falou assim: não, Renato, não comemora quando dá certo, comemora se der errado. Porque aqui você pode errar e descobrir N formas de fazer funcionar. Lá fora, se esse fusível não queimar, pode ser que tivesse dado um problema muito maior. Aquilo me marcou. De 2002 para cá, eu nunca esqueci disso. E eu sempre que eu posso, eu relembro disso. Porque, de fato, nunca aconteceu um acidente numa bancada de trabalho no menino do ensino médio. Mas quantas vezes eu já não vi, por exemplo, uma subestação ser desarmada a tempo porque o relé ultra rápido funcionou? Uma planta fotovoltaica não pegar fogo porque os fusíveis ultra rápidos que estavam com os DPS funcionaram. E quantas vezes eu já não vi gente falando, não, deixa assim, não precisa pôr o ultra rápido. Ou o para-raio dimensiona dessa forma, porque assim, a norma garante tanto, mas a gente sempre tem o risco, não, não tem o risco, eu não posso pensar dessa forma. Tomar um gole d'água aqui. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu sei que eram 45 minutos, mas eu tô acabando, tá? Agora a gente faz um. Vai indo para um fechamento aqui. É que eu me empolgo, eu gosto de falar, e aí vocês já perceberam, né? Então, liderança inovadora em ação. O que que é importante? Escutativa. De fato, gente, escutativa é compreender o outro. Não é falar que escutou e tomar as suas decisões, ou você continua sendo ali a fonte do saber absoluto, né? A biblioteca de Alexandria personificada no ser humano, né? Colaboração multidisciplinar. Eu não preciso saber, eu tenho que perguntar. Sabemos que hoje muitas equipes não se falam porque os líderes não se falam. Eu já trabalhei em empresas em que o meu diretor não deixava eu conversar com outro departamento sem ele saber. E aí, por causa disso, os departamentos não se conversavam, porque eles tinham medo de tomar bronca dos diretores. Parece besteira, mas ainda acontece. Eu conheço alguns casos recentes. Visão sistêmica, entender como cada decisão impacta no ecossistema completo. Isso é fundamental. A empresa pode desenvolver isso com seus colaboradores? Pode não, deve.
Deve, e isso deve ser cultivado. Lembre-se que vocês não estão no campo todo o tempo, mas a pessoa que está lá apertando parafuso, conectando flange ou entregando material, muitas das vezes ela vai ver aquilo que vocês não estão vendo. Fazer com que os colaboradores sejam nossos olhos e ouvidos e poder confiar neles, putz, é o êxtase para todo e qualquer líder. Então, liderança inovadora não é ter todas as respostas, mas criar ambientes onde as perguntas certas podem emergir e ser exploradas. E a inovação além da tecnologia. Só para a gente pensar um pouquinho aqui, antes de dar alguns exemplos, né, pontuados, mas cultura organizacional. Então, a gente tem que criar essa cultura. Isso é importante. De tudo aquilo que a gente falou, só faz sentido se isso for uma cultura na organização. É o hábito persistente, é aquilo que vai fazer com que, mesmo que ninguém esteja vendo, parece frase clichê de coaching, mas mesmo que ninguém esteja vendo, eu estou fazendo. Quantas vezes eu tive a oportunidade de não apontar numa PR, de não apontar numa PT, ou de simplesmente eu mudar no projeto. E é engraçado, porque eu já cheguei a mostrar, por exemplo, que algo estava abaixo de 90%. E eu fui criticado por isso. Não, você não pode mostrar, você tem que ver, tem que trazer o dado correto. Eu falei, não tenho que te trazer o dado correto. Eu tenho que te trazer o dado real, que estava dando na época 83%, e te mostrar o porquê deu 83% e por que foi corrigido, e no próximo mês ele vai subir para 90% o índice de aceitabilidade. Olha que coisa interessante. Estratégia direcionada. Eu tenho que ter definições claras. E se eu pensar em inovação, como que isso vai estar alinhado com o time? E uma execução consistente. Então, é transformar ideias em realidade. E eu só faço isso ouvindo, escutando, estando aberto, não sendo o rei, não sendo o dono da verdade. Realidade de inovação no Brasil. Então, o desafio atual. Muitas empresas falam de inovação, poucas utilizam. Inovar não é trazer tecnologia, não é trazer uma plataforma de telemetria com IA. Inovar não é eu ser o mais moderno. Inovar é simplesmente eu saber como ser eficiente na medida certa. É como eu ir aprendendo com os meus erros. E eu falo bastante de inovação. Estava falando de inovação no Hackathon nesse final de semana. E justamente sobre isso. E olha que interessante, numa pesquisa da McKinsey, 70% das empresas relatam ganhos de eficiência com inovação. E 45% vem em aumento real de receita. Não porque colocaram tecnologia, mas porque tornaram seus processos eficientes. Isso é cultura, isso é estratégia, isso é execução consistente. Certo? Claro, temos tecnologias que podemos utilizar? Podemos. Tecnologias transformadoras? Sim. Inteligência artificial está aqui para nos ajudar? Com certeza. Até porque, se o Danilo me dá ali um relatório de 500 páginas, eu não vou conseguir ler ele em tempo hábil. E mesmo que eu esteja lendo, quando eu chegar na página 400, pode ser que eu esqueci o que estivesse escrito na página 100. Né? Então, não preciso inventar a roda. Posso utilizar o que eu tenho de ferramentas à minha disposição. E a inteligência artificial não é só automatizar processos, mas é também tratar dados e analisar dados de uma forma crítica. A forma como eu cobro que ela execute aquela análise é a forma como eu devo ter a minha visão sobre o documento. Internet das coisas, a gente ainda não utiliza a sua potencialidade. Por quê? Porque a internet das coisas é pensar que o dado vai estar certo. Quantos de vocês conhecem pessoas que, por exemplo, ainda pensam que, desde a época da pandemia, eu não utilizo termômetros infravermelhos porque eu vou estar roubando ou porque vai dar câncer no cérebro, né? Então, é uma coisa interessante. E a internet das coisas são dispositivos que funcionem. Só que o dispositivo, ele é burro. Porque ele vai funcionar sobre o que eu defini. Então, a internet das coisas não é pensar na revolução das máquinas como no Matrix, mas como o meu sistema pode estar automatizado para que ele possa trazer dados e seja confiável. E a partir desses dados, dessa análise preditiva, eu tome decisões estratégicas e conscientes. Tenho aqui manufatura aditiva e gêmeos digitais porque isso facilita muito. Numa tomada de decisão, a manufatura aditiva nos permite reduzir e flexibilizar muito processos e soluções em todos os mercados. Tá? Não só na área da construção de infraestrutura, mas hoje é uma realidade na área da saúde, ou é uma realidade na área de alimentos, e ela deve ser pensada e trabalhada. A gente vai reduzir muitos desperdícios se a gente aprender e democratizar essa tecnologia. E os gêmeos digitais. Como eu sou doido da matemática e o aficionado por modelagem, gosto muito desse pilar. Por quê? Porque ele permite a gente fazer toda uma simulação. Hoje, quando a gente participa de todo e qualquer processo, pelo menos eu, de entrega de uma planta industrial,
de uma plataforma petrolífera, de uma nova usina de açúcar e álcool. Todo o processo ele roda virtualmente, ele é testado, simulado e estressado, a ponto de simular não só ele funcionando, mas ele também explodindo, pegando fogo e sendo destruído. Por quê? Para a gente tentar entender todas as falhas que podem ser mitigadas. E trabalhar com gêmeos digitais, mesmo durante o processo, é ótimo, porque a gente consegue trabalhar com ele e ter uma ideia real do que está acontecendo, antes de acontecer. Então, IA e tecnologias. Desde a manutenção preditiva, monitoramento de qualidade, gestão de equipes, otimização de redes. Tragam isso para a equipe de vocês, deixem eles explorarem, deixem eles pensarem fora da curva. A Sabesp faz isso, e mesmo a Sabesp fazendo isso, utilizando os sensores, e eu sei que eles utilizam, porque eu já fiz para eles consultoria e palestras e já forneci soluções, a gente viu o acidente que aconteceu. Existe culpado? Não existe culpado. Vamos pensar no erro e vamos entender qual é a solução para evitar que isso aconteça. Então, olha lá, Angle Water também reduziu vazamentos. E hoje a gente está falando de mais de 35% que ainda perdemos em vazamentos no sistema de distribuição. Vê, olha, aplica IA na otimização energética em ETAs e ETS. E isso é uma verdade. Isso é uma realidade que hoje existe. Então, inovar não é substituir pessoas, é amplificar a capacidade de decisão técnica com dados confiáveis. Volto a dizer, eficiência, não é tecnologia, tá? Inovação não é apenas tecnologia. Então, pegando como exemplo, é reduzir perdas, é aumentar segurança, é melhorar a comunicação entre equipe, é integrar dados de campo. Quantas vezes a gente às vezes não passa e tem um erro? Quantas vezes não é necessário, de repente, putz, eu estou em campo e durante aquela ida até o local de trabalho ou antes de chegar, a gente faz aquela LPP, aquela lição ponta a ponta, a gente pega, repassa alguma coisa, traz uma informação, 1, 2, 3, 4 minutos, 5 no máximo, mas a gente alinhou, está na mesma página. A comunicação é natural, pode ser que eu esqueça, eu posso estar lembrando de alguma coisa e meu cérebro falhar na hora. Então, isso é importante, e a gente aprendeu muito isso. A gente teve isso com o sistema Toyota, e a gente ainda coloca muito isso da teoria e pouco da prática. Lean, Kaizen, a disciplina do processo, aqui é interessante, por quê? Quantas vezes a gente não fala de Lean, fala dos belts da vida, fala de Kaizen, quantas vezes a gente aplica para nós mesmos? Né? Então, se a gente for parar para pensar, olha lá, um padronizar, treinar, melhorar, identificar. Então, eu identifico, padronizo, treino, melhoro, faço esse ciclo continuadamente. Isso é importante para nós. O Kaizen é uma prática diária, uma disciplina, como a Toyota, como a ES, né? Então, passou para ela. E mesmo assim, vocês viram um problema que teve em São Paulo com o sistema, principalmente durante as chuvas e vendavais, né? Então, se eu sei que isso está acontecendo, por que que eu não posso fazer isso? Eu comigo mesmo, eu com os meus pares, eu com a equipe. É importante essas reflexões. Então, as equipes técnicas que aprendem e evoluem são aquelas equipes que são equipes que se tornam de alto desempenho. E não é porque eu tenho os melhores, é porque o time é o melhor. É porque todos juntos formam uma unidade. Eu vou ter feedbacks estruturados, eles vão conversar entre eles, eu tenho uma autonomia com responsabilidade. Eu não vou ficar aqui com medo ou às margens, ou com receio do Guilherme Ribeiro, do Guilherme Leite me darem uma carcada, uma comida, né? Eu vou ter ali reconhecimento técnico. E reconhecimento técnico, gente, muitas das vezes não é o dinheiro. Não é falar que eu vou dar um aumento contínuo e sucessivo para o meu colaborador. Porque muitas das vezes isso é mascarar. É como pegar o nosso filho e falar assim, filho, vai, larga ali, ó, ou vai fazer a lição que eu deixo você mais tempo no tablet. Ou não, ó, se comporta que depois papai compra um doce para você, tá? Meu, é a mesma coisa. Daqui a pouco o colaborador está ganhando R$ 500.000 e para ele não é suficiente. Porque muitas das vezes o que ele precisava era daquele reconhecimento. É valorizar a expertise operacional dele. É trabalhar a equipe como um todo. É elevar o padrão, trazendo equidade. E não só igualdade. É ser justo nessa condução, nessa liderança. Então, quando a gente traz esse cenário, né, como futuro das equipes técnicas, 70% são decisões operacionais e podem sim ser apropriadas de dados em tempo real. Olha, de tudo que a gente falou, basta eu compartilhar. Tá lá, ó, até 2030, a McKinsey fez isso, trouxe isso para nós. Redução de perdas, 40%. Eu posso ter a melhor IA, posso ter o melhor monitoramento. Mas olha que interessante a frase em negrito: quem vai liderar lá dentro da sua operação? Se eu perguntar para Fernanda, Fernanda, dentro do seu time, quem vai liderar as inovações? Quem você fecha os olhos e fala assim, putz, esse cara vai dar continuidade?
posso tirar minhas férias tranquilas. Quem que o Arnaldo vai falar assim, olha, aqui tá tudo certo, eu sei que se a equipe estiver em campo, eu vou dormir despreocupado. E se me ligarem é porque realmente é o sinal do Batman, o telefone vermelho, eu preciso tomar uma decisão. A gente vai aumentar nossa produtividade. A ideia é que se eu trabalho de forma preditiva, eu tiro aquele reativo, eu ganho em produtividade. Vários estudos apontam que eu consigo isso em pelo menos 3 vezes o que eu tenho hoje. E é verdade. Porque, e quantas vezes a gente não vê um colaborador que ele foi efetivo, e aí qual é a recompensa dele? Mais trabalho, porque ele não pode ficar parado. Né? Porque ele não pode ficar ali com o tempo livre, tempo ocioso. Cara, se o cara trabalhou e deu certo, fala para ele, meu, vai numa FEIMEC, vai numa ExpoMAF, entendeu? Organiza para que ele tenha esse crescimento, para que ele possa ser valorizado tecnicamente, coloca ele num congresso, ou põe ele para fazer outra coisa, ou dá um merecido descanso, porque o cara foi efetivo na sua produção. Você estava esperando uma meta, ele deu a meta e agora você vai dobrar a meta para ele. Então, tudo isso faz sentido e quando a gente fala de colaboradores, volta fatores humanos. E para a gente fazer um fechamento, uma reflexão. O que vocês vão fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã quando eu chegar lá com o meu time no escritório? Então, amanhã, terça-feira, logo cedo, quando a gente chegar e a gente encontra lá o dia 26, pergunta para a sua equipe: o que estamos fazendo hoje que em 2 anos vamos olhar para trás e pensar, por que fazíamos assim? Uma ação concreta. Identifica no processo, um processo repetitivo. Documente. Propõe uma melhoria mensurável em 30 dias. Ninguém, por mais tecnológico que seja, automatizado que seja, chegou ao ponto de não ter nenhuma ação concreta. Compromisso com liderança. Desenvolva uma pessoa. Quem é a pessoa que o Danilo vai chegar e falar assim, cara, vou tirar férias daqui a um ano, mas vou ficar despreocupado, porque o Fábio segura as pontas. Vou dar um exemplo. O Leonardo Ramos trabalha comigo num projeto, né, junto da Petrobras. Ele saiu de férias agora. Ele saiu de férias despreocupado. Eu saio de férias daqui a um mês. Eu sei que eu posso ficar despreocupado. Eu e o Leonardo, a gente faz uma parceria com a engenharia de automação, instrumentação, que é sensacional. Eu e ele, a gente fala a mesma língua e eu sei que se eu tiver um problema, ele me cobre e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado. Falei um pouquinho mais aqui, tinha me dado 45 minutos, eu bati 1 hora e 10. Mas tá valendo, vamos desconsiderar 10 do atraso, tem 1 hora. Passei Tá 15 minutos. certíssimo, pô, tá Tá ótimo. certíssimo. Renato, muito obrigado. Agora, geralmente a gente abre para perguntas. O pessoal não é muito perguntar muito, mas depois eles gostam de ver as aulas gravadas. Então, antes de mais nada, quero te agradecer muito aí pela contribuição positiva. Você abordou temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? É que você falou, né? O maior risco muitas vezes não é errar, né? É repetir o processo ineficiente, é aceitar o retrabalho, normalizar falhas, né? E não revisar os métodos. Eu acho que a gente está vivendo um momento empresarial que a gente está muitas vezes recorrente disso, né? Achar que a liderança não é um tipo de liderança só, nós, como se for, temos lideranças técnicas, temos aquele líder que desenvolve, temos aquele líder que transforma, e como um todo, né, olhar, né, o que nós estamos fazendo, identificar, padronizar, treinar e realmente melhorar os processos. A gente vem numa busca contínua, e isso está cada vez mais sendo cobrado pelo nosso cliente, que ele quer isso, e a gente precisa, para isso, realmente colocar essa liderança em ação, né? Como você colocou bem, com essa escuta ativa, colaborador multidisciplinar e uma visão sistêmica que nós estamos fazendo. Senão a gente vai ficar na teoria do loto, fazendo tudo igual, querendo resultado diferente, e a gente vai cair na teoria do louco. Muito obrigado pela contribuição. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, a gente agradece muito aí o seu tempo, sua disponibilidade. Gratidão.